lugar aonde acessamos o nosso destino chama-se Santo dos Santos. Não basta conhecer, não basta saber isto, mas é necessário vivermos uma experiência com Deus no Santo dos Santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Há várias perguntas que o homem está tentando responder há séculos ou desde a sua criação, mas sem sucesso, pois o ápice da nossa capacidade, o ápice da capacidade humana está na coerência dos nossos próprios argumentos. E com Deus nós não caminhamos em argumentação, nós caminhamos em experimentação. Com Deus nós experimentamos, com Deus nós o conhecemos através da sua palavra e nós o experimentamos através das escolhas e decisões que fazemos. Deus é uma pessoa que nós passamos a conhecer, alguém com quem nós nos relacionamos. O cristianismo é a única oportunidade que é chamada de religião, mas não, na realidade cristianismo não é religião, mas o cristianismo é o único lugar aonde você tem um Deus relacional. O cristianismo é a única religião aonde Deus se fez carne e habitou entre os homens para poder ser compreendido pelos homens, para poder ser entendido pelos homens e para poder se relacionar com os homens. Além de ter experiências, nós vamos enraizando a nossa fé. E com uma fé enraizada, nós caminharemos com coerência durante todos os dias da nossa existência. Nós aprendemos na semana passada que todos os dias são dias de reparação ou preparação. E se cada dia é um dia de reparação ou preparação, cada etapa da nossa vida é um enorme aprendizado. E nós aprendemos que a obediência completa de Jesus foi a resposta para o maior e único plano, o plano mais incrível que já houve sobre a face da terra, que foi o plano da redenção do homem. Foi pela obediência que eu e você fomos redimidos. Foi pela obediência de Cristo e não pela sua obediência que nós podemos ser chamados filhos de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O primeiro passo para acessar o nosso destino, já que nós fizemos um redescobrimento do nosso passado e nós decidimos que o nosso destino e que o nosso futuro não está no nosso passado, mas sim naquilo que nós estamos realizando hoje para acessarmos o nosso futuro. Nós precisamos entender que sem obediência não haverá destino profético em Deus. Por isso, querido, que obedecer é mais do que uma questão de opinião sobre concordar ou discordar com Deus. É a única, fala comigo, única opção e maneira de rendição para os filhos de Deus. Mas constantemente eu e você precisamos avaliar realmente o nosso coração para ver se nós realmente estamos dispostos a obedecer. E a que estamos dispostos a obedecer? Se estamos dispostos a obedecer a regras religiosas, se estamos dispostos a obedecer a uma lista do pode ou não pode, se estamos dispostos a obedecer somente a uma parte da escritura e a outra não, ou se nós estamos dispostos a dar 100% de obediência a Deus.
E se você não acredita que esta é a verdade de Deus, que aqui está a palavra de Deus, que esta é a vontade de Deus, não somente que contém a verdade, que contém a vontade e que contém a palavra, com certeza você não conseguirá o 100% de obediência. O nosso coração precisa crer completamente que a palavra é a palavra, esta Bíblia é a palavra de Deus, e o nosso coração precisa estar completamente decidido a obedecer. Independente se eu discordo, Deus não olha para mim e para você e fala: ei, você concorda em se guardar para o casamento? Sem um relacionamento sexual? Ó, meu filhinho, você concorda com essa regra que papai está te colocando, filhinho? Deus não está perguntando. Ou você concorda, filhinho, em que você será uma pessoa humilde e você não estará tripudiando em cima de outros, filhinho? Você concorda? Ó, se você concordar, você vai. Se você não concordar, papai continua te amando da mesma forma, te abençoando da mesma forma, garantindo a sua herança da mesma forma. Fica tranquilo, filhinho, porque o papai, ele te dá a opção de obedecer ou não. Não é assim, querido. Papai não é igual, talvez, o seu papai, a minha mamãe, e nem tão pouco como você, como papai, que dá opção para o seu filho. Se o seu filho come verdura ou não come verdura, se seu filho estuda ou não estuda, se seu filho quer vir à igreja ou não quer vir à igreja, se seu filho quer ser santo ou não quer ser santo. O pai não pergunta se você quer, o pai diz: ei, aqui está a minha carta de amor para você. Você decide obedecer ou não. Olha para quem está do seu lado e diz: sem obediência não há destino profético. Não se deixe ser enganado pela sua própria mente e o seu próprio coração. Desapegue-se das suas preferências e até mesmo de sonhos pessoais para começar a viver os sonhos de Deus. Para acessar o seu destino, você precisa desapegar talvez daquilo que você acha que seja o seu destino. Renuncie os seus argumentos. Argumentos não nos faltam. Argumento não falta para quem não está disposto, está resistindo à instrução de obediência. Também, definitivamente, saia do lugar que te machucou, ou também saia daquele lugar que você celebrou, chamado passado. O melhor lugar para se morar não é o seu passado, mas é o centro da vontade de Deus. Aguce o seu apetite espiritual, aguce o seu apetite pelo sobrenatural, porque estamos promovendo esse seminário durante a semana, e porque estamos oportunizando você e motivando você a estar, para que você possa realmente continuar se alimentando do sobrenatural de Deus. É necessário nós aguçarmos o nosso apetite por aquilo que vem do céu, por aquilo que vem do céu. Porque se nós não nos alimentarmos com o que vem do céu, a nossa alma terá uma carência e nós vamos procurar daquilo que é da terra. E aquilo que é da terra muitas vezes vem contaminar o alimento que já está em você, que é do céu. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Você, quando vai num banco, quando vai em algum lugar para ser atendido, um lugar de atendimento público, é te dado uma senha. Há poucos dias, para vir à igreja, tinha que ter uma senha. Agora chegou a sua senha, querido. Deixa eu te perguntar: você está disposto a entrar no Santo dos Santos? Chegou o tempo de você entrar. Chegou o tempo, talvez você ficou muitos anos esperando, vendo pessoas acessando isso, vendo pessoas acessando o sobrenatural de Deus, vendo pessoas correndo numa velocidade que você olhava e dizia assim: eu não consigo. Pois agora chegou a sua vez. Chegou a sua vez de ser um milagre. Chegou a sua vez de ver o milagre. Chegou a sua vez de contar o milagre. Chegou a sua vez. Talvez você já tenha ouvido muita gente contando sobre os milagres, mas chegou a sua vez de você contar os milagres. Para isso você precisa ficar desconfortável
com o seu conforto. Desconfortável com o seu conforto. Querer algo mais do que a média que as pessoas estão querendo. Provocar os céus. Provocar o sobrenatural. Para você acessar o seu destino no sobrenatural tem um preço. A salvação é de graça mediante a fé. Mas uma vida sobrenatural tem um preço a ser pago. Olha para quem está do seu lado e diz assim: está a fim de pagar o preço? O preço para você acessar o seu destino sobrenatural é uma vida de oração construída no secreto. A leitura e estudo da palavra associado com a prática do jejum. Nós estamos no 14º dia do jejum. Faltam 7 dias. O estômago ainda tem sido Deus de muitas pessoas. Não há como você acessar o sobrenatural de Deus se o estômago determina a sua vida. O desejo o desejo pelo comer, pelo ter, o desejo de não renunciar, te leva a não renunciar. Tem um preço a ser pago. Sabe, quem paga preço neste tempo que nós estamos vivendo está sendo considerado de religioso. Muito religioso. Para que orar tanto? Só fala em Bíblia. Para que jejuar tanto? Deixa eu trazer para você aqui o que significa ser um religioso. Religioso é saber que você deve orar e não ora. Religioso é saber que você deve ler a palavra e não lê. Religioso é você saber que você deve jejuar e não jejua. O religioso é aquele que sabe, mas não pratica. Estão sendo chamados de religiosos aqueles que estão sendo radicais contra o pecado. O religioso é aquele que sabe o que é pecado e peca deliberadamente. Foi para esse tipo de pessoas, foi para esse nível de gente que Jesus chamou de raça de víboras, de hipócritas, porque sabem o que deve fazer e não fazem. Aquele que vive no sobrenatural, ele não vai se importar com aqueles que estão falando: isso é muita coisa, para que tanta radicalidade, para que tanta religiosidade, para que orar tanto, para que jejuar tanto, para se mostrar para as pessoas? Não, é para se defender das pessoas, é para se defender dos espíritos malignos, é para se defender das ciladas do inferno que se levantam contra o Filho de Deus. É para promover músculos, verdadeiramente músculos emocionais e espirituais, para vencer as batalhas. Aquele que vive no sobrenatural, ele vai acessar uma atmosfera diferente. Ele vai criar uma atmosfera diferente em conjunto com o Espírito Santo. E ele vai se tornar um guardião desta atmosfera. Aquele que acessa o sobrenatural e está rumo ao seu destino profético. Ele não vai ser um termômetro que absorve a temperatura do ambiente onde ele entra. Mas ele vai agir como um termostato que altera a temperatura do ambiente. Ele vai ser influenciador, ele vai ser influenciador, ele não vai ser o influenciado. Ele vai fazer a diferença, ele não vai ser engolido pelo sistema deste mundo. Aonde ele estiver, não acontecerá um culto ruim, porque ele já vive no Santo dos Santos. Então ele entra aqui, e independente da música que esteja sendo tocado aqui, ele está nessa ambiência do Santo dos Santos. Ele olha para o cabelo, ele olha para o cabelo do Josiel, ele não se importa com o cabelo do Josiel. Como que aquele cabeludo está lá em cima?
Ele olha para a decoração do templo e mesmo não gostando muito da cor preta aqui, fala: nossa, a cor preta da igreja. Isso, e ele vai não somente criar uma ambiência, mas ele vai ser o guardião desta ambiência. A atmosfera muda. Quem pisa no Santo dos Santos, aonde ele entra, a atmosfera muda. Entra num cabeleireiro, quem estava falando coisas indecentes já não fala. Entra num barbeiro, o que está acontecendo lá dentro daquela barbearia, a ambiência já muda. Entra em um restaurante, a ambiência já muda. Trazer uma experiência aqui de alguns irmãos viajando conosco. Nós entramos, e eu não estou dizendo aqui que agora isso acontece só comigo, porque eu sei que acontece isso com você também. De nós entrarmos em alguns ambientes e aquelas lojas estarem completamente vazias. Todas as lojas da rua estão vazias. Quando nós saímos do ambiente, a gente olha para trás, a loja que a gente entrou, a loja que a gente comprou, a loja que nós falamos, Deus abençoe, está cheio de gente. Quando a gente volta, nossa, tem tanta gente comprando ali. Ambiência do céu. Só não cria ambiência como é guardião da ambiência. Não há culto ruim para quem vive nos santos santos. Crie ambiência espiritual. Seja intencional quanto às atmosferas criadas ao seu redor. A atmosfera espiritual não é uma obra do acaso. É mais do que um aspecto comportamental das pessoas. Há uma batalha espiritual travada nos ares. Quando você está pisando no Santo dos Santos, quando você entra, os principados e potestades que estão ali vão olhar assim: ei, nós temos que sair daqui. Nós não podemos continuar aqui. Tem uma luz entrando neste lugar. Eu não suporto essa luz. Eu não suporto ficar aqui. Os demônios precisam fugir. Quando você entra na sua casa, os demônios fogem ou os demônios te acompanham? Quando você entra no seu quarto, lá com o seu cônjuge, os demônios estão te acompanhando ou os demônios que estão rondando ali fogem? Quando você chega na tua empresa, nossa, aquelas pessoas invejosas que me destroem, não adianta, eu não prospero por causa dos invejosos. Querida, a inveja bate em retirada quando alguém que pisa no Santo dos Santos toma aquele território. Olha para quem está do seu lado e diz: é você que deve ser o termostato. A atmosfera é comunicada pela cultura do ambiente. Uma experiência positiva abre a porta para novas experiências positivas no mesmo ambiente. Sabe quando você está em um lugar e você ora e há curas naquele lugar? Quando você retorna lá, a primeira coisa que vem na sua mente é: houve cura aqui. Por que a ambiência em Israel? Porque os ambientes em Israel, para quem já foi em Israel, você entra em alguns lugares e diz: eu já pertenço a esse lugar, eu já estive aqui. Não é Luciano, não é Vanessa. Eu já estive aqui, eu já estive no Jordão, eu já estive no Mar da Galileia. É porque aquilo que eu carrego se conectou com a ambiência daquele que passou lá 2000 anos atrás. A cultura comunica o céu ou o inferno. Qual é a atmosfera? Qual atmosfera é transmitida pelos ambientes que você frequenta? Qual é a cultura que rege os ambientes que você frequenta? É uma cultura de imoralidade, de promiscuidade, de alcoolismo, de mentiras, de fofoca, de ganância, de inveja, de soberba? Se você não for termostato, você vai ser não só influenciado, mas você vai ser conduzido pela ambiência daquele lugar.
Então não adianta ser só termômetro. Não, eu discerni, ali tinha um espírito assim, o espírito de alcoolismo estava rondando ali. Meu Deus, saí de lá com um peso. Se você saiu de lá com um peso, é porque você não devia nem ter entrado lá. Porque você ainda tem uma área frágil nessa área. Você tem uma fragilidade. E aí você se expõe a essa ambiência e quer alcançar o seu destino profético. A ambiência que nós criamos dentro da nossa casa vai abrir espaço para o progresso. Quando nós fazemos do nosso ambiente, da nossa casa, um pedacinho do céu. Um lugar de uma atmosfera de fé, uma atmosfera mais santa, mais acolhedora, mais entusiasta, mais otimista. Ande com pessoas que confiam em Deus. Ande com os Prime. Olha para quem está do seu lado e diz: anda com os Prime. Para quem está seguindo, acompanhando a série, sabe do que eu estou falando. Encontre os Prime. Tem muitos Prime aí do teu redor. Ande com pessoas que são radicais contra o pecado, e você será contagiado por este nível de santidade. Ande com pessoas que confiam em Deus. Ande com pessoas que façam declarações de fé. Ande com pessoas que realmente aponte para os milagres que Deus está fazendo, não para as obras que o diabo está fazendo. Porque, querido, noticiar as obras de Satanás, não vou usar o nome aqui, mas a mídia está fazendo. A mídia já está fazendo isso. O próprio diabo se encarrega de contratar os jornalistas dele. Não seja um jornalista do inferno. Não seja um jornalista do inferno. Porque quando você chega em um ambiente, você só começa a contar as coisas que o diabo está fazendo. Você não vai carregar aquele ambiente de fé. Mas pastor, eu não posso compartilhar os meus problemas com as pessoas. Uma coisa é você compartilhar para acessar o sobrenatural. A outra coisa é você ter o estilo de vida, de murmuração, de reclamação e de trazer notícias do inferno. Sabe quantos já morreram essa semana? Vocês viram o que aconteceu lá no STF? Olha, você está vendo o que está acontecendo na nossa cidade? Eu acho que o dólar com esse negócio. Eu acho que o Paraguai vai falir. Gente, quantos anos faz que você escuta que Foz do Iguaçu vai falir por causa do Paraguai? Agora não tem mais jeito. Não, o Brasil agora acabou. Carrega ambientes com declarações de fé. Com declarações de fé. Estão profetizando aí que o Brasil é do Senhor Jesus. Cadê esse negócio aí? Você é do Senhor Jesus, então o Brasil é do Senhor Jesus. Continue declarando isso. Continue afirmando para que o inferno saiba que você continua crendo naquilo que Deus declarou a seu respeito. Fatores que moldam uma atmosfera: os sons, palavras de afirmação, declarações de poder, músicas que edificam. Libere sons que abençoam as pessoas. Querido, quem deu o seu carro para você? Quem te deu o carro? Foi Jesus? E por que as músicas que tocam muitas vezes dentro do nosso carro é para adorar o inferno? Quem deu a casa para você? Foi Deus? Por que as músicas que nós colocamos lá, até os demônios às vezes querem sair correndo? Como é que ele consegue escutar um negócio desse? Quem deu aquela televisão de 55 polegadas no seu quarto? Recebe? Isso, Valéria, recebe a televisão de 55 polegadas. Foi Jesus? O que você está assistindo lá? Que som está saindo daquela televisão? Segundo fator, a fisionomia. Querido, rir é coisa séria. Olha para quem está do seu lado e dá um largo sorriso para essa pessoa. Dá uma cara de sim. Como é agradável estar com pessoas de semblante leve.
Como é agradável estar com pessoas que têm um semblante de sim. Sim para o amor, sim para o perdão, sim para o serviço, sim para receber, sim para crer, sim para servir ao Senhor, sim para servir a sociedade. Tem um semblante de sim. Nós já falamos aqui nessa série. Você tem dificuldade de sorrir? Você é descendente daqueles irmãos cara de vaca? Vai para frente do espelho e começa a aprender a sorrir. Você é do tempo de que dar risada na igreja era isso é, né? Isso, sabe, está ferindo a santidade de Deus. Se der risada, se der um aleluia, se der um glória a Deus. Você é desse tempo, meu irmão, sai desse tempo. Entra nessa ambiência de liberdade do Espírito Santo. Entra nessa ambiência de liberdade do Espírito Santo, que as pessoas olhem para você e vai ver a glória de Deus no seu semblante. Sorria para as pessoas. Expressões físicas, tenham expressões de aproximação e não de isolamento. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos com uma placa lá na frente, né? Sem abraço com amor. É meio complicado, né? Sem abraço com amor, porque a gente quer abraçar. Mas neste tempo de isolamento, você pode continuar com uma expressão de aproximação, de estar criando pontes nos relacionamentos. Mas daqui a pouco nós estamos saindo desse período que nós estamos vivendo. Cuidado para que você não tenha desaprendido a tocar nas pessoas, a abraçar as pessoas, deixar as pessoas se achegar a você. Cuidado para você não continuar no isolamento e não receber mais pessoas em casa, ou não visitar mais as pessoas. Você já está vacinado? Você já está vacinado? Muitos de nós já passamos pelo Covid, já fomos vacinados e ainda estamos dizendo assim, não vou receber ninguém em casa, porque senão, né, o Covid vai entrar. Meu irmão, você não morreu enquanto não estava vacinado. Você acha que você vai morrer depois de vacinado, se você confiar no Senhor e estiver fazendo aquilo que o Senhor te conduzia a fazer? Nós precisamos caminhar com fé. Admita a natureza do Espírito Santo nesta ambiência. O Espírito Santo estará sempre a seu favor neste desafio de criar e guardar uma atmosfera sobrenatural ao seu redor. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Não há nada tão grande que você não possa vencer com o Espírito Santo. Não há nada tão difícil que você não possa resolver com o Espírito Santo. E não há nada tão doloroso que você não possa ser curado através do Espírito Santo. Leve esta ambiência para onde você for. Leve este nível de fé para onde você for. Torne o dia das pessoas melhores. O que eu posso fazer para melhorar o dia das pessoas que estão ao meu redor? Como você vai começar a sua segunda-feira vai determinar o nível do sobrenatural que você acessou hoje. Como você vai entrar no seu escritório amanhã? Como você vai chegar na sua academia, para aquelas corajosas que vão para a academia às 6:30 da manhã? Como você vai acessar as pessoas amanhã? Muitos pregadores já disseram que a qualidade da celebração não está naquilo que é feito no domingo à noite, mas está na atitude que aqueles que estiveram na celebração tiverem na segunda-feira pela manhã. Tenha a atitude de tornar o dia das pessoas melhores. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pastor, eu tenho feito isso já há algum tempo, mas eu estou desanimando, porque, olha, eu tenho levado tudo isso para dentro dos ambientes, mas eu não estou vendo mudança, está muito difícil.
Não desista. A seu tempo, ao tempo próprio, você vai colher, se não desanimar. Está plantando no seu casamento, continua plantando, não fica cobrando. Nenhum agricultor que planta semente fica: semente, eu te plantei, você tem que nascer, você tem que nascer, você tem que nascer, você tem que nascer. Planta, rega, espera que a seu tempo você vai colher da tua esposa o que você está plantando. Esposa, a mesma coisa. Planta que a seu tempo você vai colher. Ah, mas as pessoas que estão ao meu redor, essas não mudam, não tem jeito. Acredite que tudo e todos podem mudar. Olha para mim com muito amor e carinho. Eu quero ofender a sua mentalidade e não o seu coração. Se teve jeito para você, não vai ter para os outros? Quem acreditaria que você ia mudar 1 milímetro da sua vida? Se teve jeito para você, que era aquele cafajeste que era, não vai ter jeito para o teu cunhado? Se teve jeito para você que vivia nos botecos e nos bares dessa vida se prostituindo, não vai ter jeito para o seu filho? Se teve jeito para você que era um ateu, que não acreditava em Deus, não vai ter jeito para a sua irmã, ou para até a pessoa que está caminhando com você na célula, dizendo: não acredito nisso que você está falando. Eu já tive muita gente que chegou para mim e falou: acho muito legal o que você pregou, mas eu não acredito em nada do que você falou. E pessoas que eu desafiei e falei: olha, vá para o encontro, se esse meu Deus não falar com você, quando você voltar eu rasgo a Bíblia e vou servir o Deus que você serve. E quando as pessoas voltaram, eu falei assim: não precisa rasgar a sua Bíblia, porque ele falou comigo lá. Se teve jeito para você, vai ter jeito para quem está ao seu lado. A questão é que as pessoas que estavam ao seu redor e estão ainda ao seu redor, elas estão guardando essa ambiência e elas estão acessando o sobrenatural para que você possa acessar junto com elas. Faça isso pelos outros. O pai teve muita paciência com você e ainda tem. Eu acho que se nós estivéssemos no lugar do pai, nós já tínhamos nos matado. Entenderam o que eu falei? O segredo de acessar anos melhores é a disposição de persistir e continuar mudando. As mudanças são gradativas e acontecem através das escolhas, decisões e posturas que nós adotamos durante o tempo presente. Além de sermos guardiões da atmosfera, criarmos a atmosfera do céu aqui na terra, nós devemos permitir, como nós compartilhamos durante esse mês, que seja criado em nós uma musculatura de vencedores. João capítulo 1, versículo 9, Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, vencedor, arrume a sua postura. Tem gente que está assim na cadeira, né? O Sérgio como um treinador físico, ele fala assim: pastor, olha a postura. Então eu vou fazer um desafio para você. Arruma a sua postura aí na cadeira. Descruze os braços, descruze as pernas. É impossível você ficar bem sentado nessa cadeira, de pernas cruzadas e de braços cruzados. Arruma a sua postura aí, levanta as costas. Isso. Eu sei que essa cadeira não colabora muito. Por que alguns de vocês não obedecem os comandos? Não tem nada a ver isso, né? Arruma a sua postura, meu irmão. Porque o que nós fazemos no reino físico é uma sinalização para o inferno, que nós estamos dispostos a obedecer no reino espiritual. Você quer ter postura de vencedor? Então manda agora uma informação para o inferno: eu estou me posicionando de forma diferente hoje. Para o inferno olhar para você e falar assim: ei, mudou.
caminhem com uma postura de vencedor. Lucas capítulo 5, versículo 1, Jesus me ajuda no tempo. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porém és tu quem está dizendo isto. Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Para acessar o seu destino sobrenatural em Deus, você precisa ter uma postura de vencedor. Além de obedecer, você deve ter uma postura de vencedor. E uma postura de vencedor vai trazer uma atitude de vencedor. Primeira, uma nova atitude é capaz de superar tentativas frustradas. Por que eu preciso, além de ter postura, ter atitude? Porque uma nova atitude vai superar as tentativas frustradas. Uma noite de pescaria frustrada pode ser o prenúncio de uma manhã milagrosa. Eu falei pode ser. Porque vai depender da atitude do vencedor. Jesus estava ali, ele estava alargando o coração dos seus discípulos, ele estava trabalhando a mentalidade dos seus discípulos, e para que amanhã fosse uma manhã de milagre, uma nova atitude precisava ser tomada por eles. Para os discípulos, a gente já pescou a noite toda, já é muito tarde. Mas olha o que o pastor Marcelo Cruz diz aqui: antes tarde do que mais tarde. É muito tarde, eu não vou lançar minha rede, porque já lancei. Sabe, querida, a porta mais difícil de se abrir é a porta da decisão de obedecer à voz do vento do Espírito. Essa é a porta mais difícil para se abrir. Agora, quando essa porta se abre, você decide obedecer. É para lançar as redes. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Porque a atitude anterior, a tentativa anterior, foi sobre o meu conhecimento. Estava de acordo com aquilo que eu pensava que eu devia fazer. Então eu sou um bom pescador, eu sei o horário, eu sei exatamente o momento que os peixes estão vindo, eu vou lançar a rede, eu vou colher muitos peixes nessa noite. Mas frustrou. Quantas coisas já se frustraram na sua vida, naquilo que você achava que você era o cara, que você era bom, que você não aceitava nem conselho, não aceitava nem opinião. Direção do discipulador nem se fala. Conselho do papai e mamãe, eu sei o que fazer. Ele é do outro século, eu já sou a geração aí 5.0. Pois é, e você deu com os burros na água, como diz a geração anterior. Você se frustrou com todo o conhecimento que você tem. Então está na hora agora de você ter uma nova atitude. Sob a sua palavra eu vou fazer. Não mais sobre o meu conhecimento e sobre as minhas habilidades, mas eu vou fazer conforme o que o Senhor está falando que eu faça. Uma nova atitude anula o poder de um bom argumento. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nós nada apanhamos. Sabe um argumento que nós estamos usando muito, e nós usamos isso para tudo, que a gente usa para qualquer ocasião, é o argumento chamado tempo. Toda noite, eu gastei uma noite toda naquilo e eu não alcancei nada. Eu gastei 3 anos tentando resolver isso. Eu gastei 5 anos dentro do meu casamento. Olha, eu perdi tempo dentro deste relacionamento por 5 anos. Tempo. Eu não tenho mais tempo para tentar de novo. Eu não tenho mais tempo.
O meu tempo já passou. Sabe essa história de ministério? Meu tempo já passou. Se eu fosse jovem lá com 18 anos de idade, se eu tivesse conhecido Jesus com 18 anos de idade, meu Deus, eu teria povoado o céu. Eu teria sido um grande missionário das nações da terra. Mas agora que eu estou com os meus 40, não dá mais tempo. Nós temos um bispo nesta casa, que já passou de 85 anos, e continua sendo um grande missionário nas nações da terra. E com 40 você diz que você não tem mais tempo. Uma nova atitude anula o poder de um bom argumento. Falta de tempo, querida, é falta de organização. Não reclama daquilo que você não está conseguindo administrar bem. Pede ajuda do Senhor. Busca a sabedoria do Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo administrar as 24 horas do meu dia. Senhor, eu preciso organizar meu dia. Senhor, eu preciso tornar essas 24 horas num grande investimento para o meu futuro. Assuma a responsabilidade diante de Deus de ser um bom mordomo do seu tempo. Durma menos. Gaste menos tempo na rede social. Para de viajar com pensamentos mirabolantes. Acesse o sobrenatural com responsabilidade. Enquanto nós corremos atrás do tempo, os mais que vencedores colocam o tempo trabalhando a seu favor. Quem você quer ser? Aquele que corre atrás do tempo? Ou aquele que você tem o tempo trabalhando a seu favor? Só aqui nós poderíamos compartilhar aí umas 2 horas, mas isso vocês vão fazer nas células e nos discipulados das próximas semanas. Uma nova atitude é melhor do que uma velha desculpa. Olha para quem está do seu lado e diz: quais são as suas desculpas? Você é bom de dar desculpa? Geralmente quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada. Você já conheceu aquele funcionário que chega numa segunda-feira, ele manda mensagem para o patrão dizendo assim: não vou poder trabalhar hoje porque a minha esposa está doente e eu vou levar ao médico. Na semana seguinte ele diz: me chamaram na escola do meu filho e eu preciso ir numa reunião, então eu vou faltar no trabalho. Na terceira semana ele vai dizer: estou com uma dor de dente tremenda. Na quarta semana minha vozinha está morrendo e eu preciso eu preciso conhecer ela. Quando chega na sexta semana ele diz: a minha vozinha morreu. Eu preciso ir visitar, agora eu preciso ir no sepultamento da minha vozinha. Isso tudo desculpas, nada de realidade. Aquele que é bom em dar desculpa, ele é conhecido numa empresa. E os colegas de trabalho já vão ficar pensando: quem será que ele vai matar hoje? Quem será que ele vai matar? Será que ele vai matar o vizinho? Vai matar o empregado? Quem será que ele vai matar? O pior de tudo isso é que ele não vai matar ninguém. Ele está matando a ele mesmo, com as suas próprias desculpas. Ele está se suicidando. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Desculpas fazem parte de cristãos medíocres. Deixa eu perguntar para você hoje: qual é a tua desculpa hoje? Quem morreu para você hoje? Quem está morto aí dentro? A tua fé? A tua coragem? A tua vontade? A tua autoestima? Os teus sonhos? Cuidado, isso pode se tornar uma desculpa que impeça você de chegar ao seu destino profético. Não use isso como desculpa. Para se desculpar diante de você mesmo. Às vezes eu olho para mim e falo: Genoveva, quem você quer enganar com essa desculpa esfarrapada? A quem você quer enganar? Você pode enganar um instrutor físico dizendo que não tem tempo para ir. Você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua discípula, você pode enganar qualquer pessoa. Mas a quem você quer enganar com isso? Você não está tendo coragem de assumir para si a responsabilidade da sua vida.
Deus já preparou tudo aqui, mas para acessar o sobrenatural, precisa ter uma atitude aqui na terra. Olha para quem está do seu lado e diz: você é um discípulo de alta performance. O que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos ali? Ele estava transformando a mentalidade daqueles discípulos. Ele estava treinando a mente dos discípulos com uma nova atitude. Em Mateus capítulo 14 nós vamos encontrar isso também. Jesus treinando a mentalidade dos discípulos para eles serem discípulos de alta performance. Para que eles corressem essa jornada de fé, essa corrida de fé, de forma que eles alcançassem o que Deus tem para eles. Mateus 14 nós vamos encontrar o milagre da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então pensa no mínimo ali umas 15.000 pessoas, porque onde há um homem, pelo menos uma mulher vai estar. E aonde há uma mulher, pelo menos uma criança vai estar atrás dela. Vamos fazer uma média assim, 15.000 pessoas. E Jesus ali estava expandindo o coração e estava renovando através da sua palavra e transformando a mentalidade dos seus discípulos. Os seus discípulos tinham uma mentalidade de perdedor, de fracassado, de rejeitado. Vamos lembrar que todos os discípulos que Jesus chamou tinham sido rejeitados pelos rabinos da época. Eles não eram muito bons. Eles não eram bons suficientes para se tornar talmidim dos rabinos da época, para se tornar discípulos dos rabinos. E Jesus pegou esses mesmos, aqueles menos prováveis. Jesus chama, então a mentalidade deles era uma mentalidade de fracassados. Quantos de nós chegamos para Cristo com uma mentalidade de fracassado? Não deu certo em nada da vida, em nada. Família olha e fala: não foi bom marido, não foi bom empresário, não é bom pai, não foi bom filho, não foi nada na vida. Chega até Jesus e Jesus quer transformar esta mesma pessoa que não deu nada na vida em um discípulo de alta performance que vai impactar o mundo. Nossa, Valéria, com seu amém a gente vai impactar o mundo. Essa mentalidade de fracassado, olha para o teu irmão e fala assim: você não tem uma mentalidade de fracassado. E se tem, Deus vai transformar isso hoje. Você é mais que vencedor. Você foi feito por Deus à imagem e semelhança dele. Você tem a mente de Cristo. Você é um discípulo de alta performance. Para ser um discípulo de alta performance, Jesus levou os discípulos a encarar os fatos. É necessário encarar os fatos. A fé não é negacionista. A fé é mais realista do que qualquer jornalismo sério possa trazer. Você se depara com uma realidade. Você se depara com um problema. Eu estou trazendo aqui agora a prática da palavra. Você se depara com um problema. Você encara esse problema. Os discípulos estavam com um problema. O povo está com fome. E sabe, querido, a negação será sempre uma tentação para quem está com uma musculatura fraca para encarar o problema. Então eu vou negar o problema. Eu sei que eu tenho um problema dentro de casa. Eu sei que eu tenho um problema dentro do casamento. Eu sei que eu tenho um problema com meu filho. Eu sei que eu tenho um problema com a empresa. Eu sei que eu tenho um problema com a igreja. Mas eu vou dizer: está tudo bem. Não, em fé, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se você agir certo. Não basta fazer uma declaração de fé e não ter uma atitude de fé. A mentalidade de um negacionista, a mentalidade de um perdedor será a seguinte: vamos dividir o problema, vamos liberar que cada um vá para a sua casa e cada um mate a sua própria fome. Eu estou com um problema, mas eu não vou me envolver nesse problema. Eu não tenho fé suficiente para resolver o problema. Então eu vou dividir, cada um resolva a sua própria vida. Então a esposa resolve sua vida, o marido resolve a sua vida. Os filhos estão com problema, eles vão ter que encontrar a solução. Vamos dividir o problema.
Mas a mentalidade de um filho de alta performance vai dizer o seguinte: eles não precisam ir, eu vou dar algo para eles comerem. Eles não precisam sair daqui. Os discípulos queriam despedir 5.000 pessoas com fome, e Jesus diz: eles não precisam ir. Mentalidade de alta performance, discípulo de alta performance, filho de alta performance, nunca vai despedir ninguém de mãos vazias. Liste seus problemas por nomes, separe-os por níveis de importância. Programe a ordem que você vai enfrentar cada um deles. Em qualquer área da sua vida. Chega em casa hoje à noite, pegue o seu caderno devocional, porque eu creio que você tem um. Ou pegue seu iPad, pegue seu computador, ou pegue mesmo o seu celular e liste os problemas. Coloque nome nos problemas. Após listá-los, vá percebendo quais são os mais importantes, não os mais urgentes. Lembra das prioridades? Você não tem como resolver problemas tratando do urgente. Você tem que ir para níveis de importância. Programe a ordem que você vai enfrentar cada um deles. Faça um projeto. Está com um problema financeiro? Liste isso. Está devendo aí para cada cristão uma vela na cidade? E para os não cristãos também? Faça uma lista. Eu preciso um milagre financeiro, preciso um milagre financeiro. Aí Jesus manda um milagre, você ganha um presente, você ganha uma oferta, você ganha um aumento de salário, e você aumenta o problema, porque você vai lá e compra mais coisas e você não resolve o problema, porque você não tem listado os seus problemas. Segundo, calibre o pensamento. Você precisa pensar fora da caixinha, meu irmão. Se você continuar pensando sempre dentro daquela caixinha, você vai ter dificuldade de imaginar soluções chegando de outro jeito. A única coisa que os discípulos tinham era 5 pães e 2 peixes. Então eles olhavam: como eu vou matar a fome de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Eles pensavam dentro da caixinha. A solução para os nossos problemas nem sempre chegará da forma que nós imaginamos. Muitos problemas meus e do pastor Josué, nós estávamos pensando dentro de caixinha, e já em 2 situações Deus falou: a solução está na mão de vocês. E quando a gente olhava na mão, Deus, o que a gente tem na mão? A gente percebeu que Deus já tinha suprido a solução de um problema que nós enfrentaríamos 12 meses depois. Ele já tinha colocado na nossa mão. A mentalidade de um perdedor é: o que vamos fazer com esta miséria? A mentalidade de um filho de alta performance: eu nunca despedirei ninguém com as mãos vazias. Elimine a tensão. Terceiro ponto para que você continue sendo acessando o seu destino profético. Elimine a tensão. Você sabe que é possível você trabalhar e descansar, mesmo fazendo todas as coisas que é de sua responsabilidade? O segredo, meu irmão, está com quem você faz aquilo que você está fazendo. Se Jesus está com você por toda parte, há uma promessa de descanso para o seu coração. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem um jugo suave, tem um jugo leve. O Eduardo, ele é agropecuarista, ele cria alguns boizinhos, né, Eduardo? Qual que é a função do jugo? Qual é a função da canga que se coloca sobre 2 bois? Qual é a função, Eduardo? Para equilibrar o serviço.
para que um não tenha todo o peso sobre ele, então é colocado um outro ao lado, e ali é colocado aquela canga, e aí um vai e o outro vem. Quem aqui cresceu em zona rural? Lembra dos boizinhos lá? Essa geração nem sabe do que eu estou falando, né? Falando em canga, em jugo, né? Mas o jugo é isso. Jesus está falando, ó, eu estou ao lado de você, agora eu coloco sobre você o meu jugo, eu coloco a minha canga, e para onde você for eu vou estar com você. Está faltando força aqui, a minha força te é suficiente. Aí você agora é fortalecido, então agora você vai à frente, e eu vou andando e caminhando com você, e nós vamos arando essa terra juntos. Você pode descansar, enquanto um vai à frente, ele tá te dando descanso. Mas tem uma batalha ali na frente, mas você já descansou aqui, porque ele foi à frente de você, enquanto ele estava fazendo o trabalho. E sabe que quando ele vai à frente, ele já deixa tudo pronto para a tua vitória. Então você só vai acessar a sua vitória. Mas você precisa estar descansado nele. Fala para quem está do seu lado e diz: descansa. Para eliminar a tensão dos discípulos, Jesus disse assim: tragam-nos aqui para mim. O que você tem nas mãos, traga para mim. É levar até Jesus as nossas situações, mas também levar aquilo que está nas nossas mãos. Porque a provisão do seu milagre já está nas suas mãos, mesmo que a provisão do seu milagre seja somente a sua fé. Você entendeu? Você olha, você não tem nada, você não tem nenhuma atitude da pessoa com quem você tem problema, você não, na questão financeira, você não tem nem um centavo no bolso, você não tem nada mais para vender, você já vendeu tudo que era possível vender, mas fala: mas Deus, o que eu vou levar? Mesmo que seja só a sua fé, você precisa entregar. A mentalidade de um perdedor é: já pensei em todas as possibilidades e não tenho como solucionar este problema. A mentalidade de um filho de alta performance é: vou levar o que tenho e apresentar ao Pai. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e Ele prepara o milagre. O milagre é preparado, não é algo que se explica. A multidão não tinha somente a fome, mas a multidão também tinha uma expectativa de que a qualquer momento algo extraordinário podia acontecer. Era uma multidão que estava seguindo Jesus porque sabia que ele realizava milagres. Então havia uma expectativa. A gente está com fome, mas aquele que está lá, ele realiza milagres. Alguma coisa extraordinária vai acontecer. Você já teve momentos assim na sua vida? Que você diz assim: está na hora do extraordinário acontecer, porque agora eu não aguento mais. Mas você tem uma expectativa tão grande que o extraordinário vai acontecer, que você gera uma ambiência para o milagre acontecer. Porque a sua expectativa é que gera a ambiência para o milagre. Você veio para a igreja sem expectativa hoje? Talvez você saia daqui sem nada. Agora, aquele que veio para este lugar com a expectativa de ter o seu destino acelerado e acessar o seu futuro em Deus, vai sair daqui tão pilhado que o diabo vai olhar e vai falar assim: o que aconteceu com essa mulher? Por conta da expectativa. A expectativa gera ambiência para o milagre, e a fé em Jesus abre o caminho para o milagre. Sabe, a partir daquele momento, eles estavam prontos para receber as ordens. Jesus manda o povo se sentar, se acalmar e organizar aquela bagunça. A mentalidade de um perdedor: o quê? Eu estou com esse problema, eu vou ter que jejuar 40 dias? Não dá, não aguento. O quê? Sério? Agora eu tenho que fazer todos esses famintos se assentar? Pensa em organizar 5.000 homens, crianças e mulheres.
Não deu pouco trabalho, mas uma mentalidade de um filho de alta performance. Diz, eu vou preparar o palco, porque o pai está entrando com a provisão e todos vão ver a atuação do meu pai. Eu vou preparar o palco. Ele mandou organizar, eu vou organizar. Porque ele vai chegar com o milagre. Último, agradeça antecipadamente pelo milagre. Não é porque você não está vendo o que Deus está fazendo, que Ele não está fazendo. O seu milagre está em trabalho de parto. Está contando as horas para vir para fora. E o que dá força para este milagre nascer? Jesus olha para o céu e a Bíblia diz, olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. A expressão de gratidão é a parteira dos milagres. Você entendeu isso? Já está gerado, está para nascer. Mas normalmente a gente só agradece depois que o milagre acontece. Mas no reino do Espírito não é da forma que acontece no reino físico. Quando você se antecipa com a gratidão, você vai antecipar os milagres na sua vida. A expressão de gratidão confrontou o pessimismo, a murmuração, o negativismo, a fofoca, a escassez. E tudo isso, querido, mata o milagre no ventre. Ele está para nascer, vem a murmuração. Não precisa falar do que aconteceu com os israelitas, 40 anos no deserto. Estavam para entrar, murmuravam, perdiam a bênção. Estavam chegando, murmuravam, perdiam a bênção. Mas você tem uma mentalidade de alta performance. Equipe de louvor, por favor, pode subir. E com essa mentalidade de alta performance, você está acessando o seu destino em Deus. Com essa mentalidade de alta performance, você vai enfrentar os inimigos que estão adiante de você. Porque mesmo com a mentalidade de alta performance, você precisa tomar cuidado para que você não caia nas armadilhas. Existem 3 armadilhas da nossa vida, que pode ser o saudosismo, o perfeccionismo e o idealismo. O saudosismo é você querer acessar o seu destino profético, levando com você todas as memórias boas e ruins do passado, buscando mudar aquilo que já aconteceu ou trazer de volta o que já foi. Sabe, permita-se ser puxado por Jesus lá do seu passado. Aquilo que foi bom no passado, foi no passado. Se você estivesse vivendo aquilo hoje, já não seria bom para você. Porque o que Deus tem para você no dia seguinte sempre será o melhor. Tem muita gente que não está preso no que aconteceu de ruim, mas está preso no que aconteceu de bom. E não consegue acessar o perfeito que Deus tem. Ou você pode cair na armadilha do perfeccionista, que fica tão preocupado com os detalhes. Tem uma frase que está sendo falada muito por aí: é melhor feito do que perfeito. Mas para o perfeccionismo, o perfeito impede de que ele faça qualquer coisa. Vão surgir oportunidades na sua vida e você vai tentar fazer, vai tentar realizar, e você vai dizer, mas eu não consigo, porque você se prende muito a detalhes. Busque em Deus a excelência do céu, não o perfeccionismo. Muitos ficam presos no perfeccionismo. Deus não está esperando perfeição de você, Deus está esperando excelência. Faça tudo o que estiver às mãos, conforme as suas forças. Seja excelente para Deus. E o terceiro é o iludido ou idealista. O iludido, ele vive no mundo dos sonhos e das ideias. Ele sonha, ele planeja, mas ele nunca executa nada. Ele cria projeto mirabolante. Lá no futuro eu vou fazer isso, Sabe, querido, a vida não é uma fantasia da Disney, mas é muito mais parecido com uma atuação do Homem de Ferro nos filmes da Marvel. Lembra do Homem de Ferro? O Homem de Ferro, sem a armadura dele, ele não valia para nada, ele não vale para nada, ele não tem força, ele não tem esses dons dos super-heróis, mas quando ele coloca a armadura, ele se torna o cara. É uma aventura como o Homem de Ferro.
Não se iluda. O seu futuro não será fácil. Olha para quem está do seu lado e diz: o seu futuro não será fácil. Os seus inimigos estão à espreita. Os seus inimigos estão esperando você também lá no seu futuro. Os seus inimigos já estão com planos para derrubar você. Mas não se assuste. Fala com o seu irmão: não se assuste. Não desanime. Todos os que se levantarem contra você e seu Deus irão cair. Não fique iludido com uma noção falsa do seu futuro, mas esteja otimista e com fé, porque o Deus que te chamou é o Deus que já declarou a vitória para você. O Deus que te chamou lá na sua origem, aquele Deus da sua origem é o mesmo Deus do seu destino. Ele está lá e Ele já está com uma grande faixa. Ele está com uma faixa de mais que vencedor. Ele está com uma coroa para colocar sobre você. Você consegue acreditar nisso? Você consegue olhar adiante e falar: o meu Deus está lá no final desta avenida, está no final desta caminhada, e Ele está segurando uma faixa de mais e que vencedor. E Ele está com uma coroa. Você consegue entender isso? Você não vai se embaraçar com as coisas dessa vida se você manter firme essa visão. Você não vai se embaraçar com as armadilhas do diabo. O diabo vai: ei, olha, a minha coroa está lá. Ei, vem cá, vem conversar com você. Não, a minha faixa está lá. Não, o meu Deus já venceu você. Fica para trás, estou indo. Você não vai se embaraçar com as coisas dessa vida, mas você também não vai cair nas armadilhas do inferno. Você não vai se distrair com as armadilhas do inferno, porque a sua visão está em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aqui, queridos, nós estamos encerrando a série Acelere. Outras séries virão, mas a aceleração sobrenatural na sua vida não para por aqui. Talvez você nunca tenha ouvido o seu pai biológico dizendo: filho, você tem um futuro. Filho, você vai dar certo. Talvez as autoridades que passaram por você disseram: esse aqui não vai dar em nada. Mas hoje, além do pai ter para você um plano de muita prosperidade, além de afirmar que Ele não é da natureza de causar dano, além de dizer que Ele te ama, o pai quer dizer para você: filho, você tem futuro.